E aí, seus piradeiras, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da terceira rodada do Brasileirão. É isso aí, então já dá aquela curtida aí, pra dar aquela moral pra gente, dá aquela curtida aí, já vai preparando seus palpites, né, Felipe? E se inscreve no canal se for novo aqui. É isso aí, segue no Insta também e, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar rapidinho aqui que o vídeo não tem o intuito da dica de aposta, não é um placar para você copiar e colar, não faça isso, pelo amor de Deus. É mais uma resenha nossa, uma análise, uma brincadeira. E lógico, né, a gente vê aqui mais ou menos o que a gente acha que vai acontecer. Valeu? Fique à vontade. É isso aí. Sobre a rodada 2, ninguém avisou nada sobre ter cravado 3, né? Então acho que ninguém conseguiu essa façanha. Vamos ver como é que a gente foi. Fluminense ganhou o Atlético por 2-0, nós dois acertamos a vitória do Fluminense. Cuiabá e Bragantino 1-1. Alisson acertou o resultado e eu cravei o placar. Santos e Atlético Mineiro 0-0. Alisson acertou o empate. Boa. Vasco e Palmeiras 2-2. Alisson acertou o empate e eu cravei o placar. Coritiba 0, Fortaleza 3. Nós dois acertamos que o Fortaleza ganharia. E o empate não, desculpa. E a vitória do Goiás sobre o Corinthians, eu acertei que o Corinthians ganharia. É isso aí, galera. Rodada bem difícil, ninguém cravou 3, pelo menos o que a gente acha, ninguém comentou. Então, na próxima rodada, se você cravar, lembra de comentar em cima do seu comentário ou então marcar o canal aí no comentário. Valeu? Vamos lá então, Alisson, nesse embalo aí, Coritiba e São Paulo. Vamos lá, mano. Rapidinho então. Pra mim, 2-1 São Paulo, mesmo fora de casa. Coxa tá 4 jogos sem vencer, há 3 derrotas seguidas e há 3 jogos sem fazer gol, né? Uma fase horrível. Levando gol nos últimos 5 jogos, vale lembrar também. São Paulo voltou à boa fase, já são 3 vitórias seguidas e 3 jogos sem levar gol, totalmente ao contrário, né? Ainda tem um tabu de 5 jogos sem perder no confronto direto. Então, independente se eu for confronto fora de casa, eu vou acreditar no São Paulo 2-1. Show, eu vou quase contigo, eu vou de São Paulo 1-0. Né? O São Paulo já melhorou um pouquinho, pelo menos nos últimos jogos, em relação à fase que estava. Coxa segue nessa fase complicada, mas é bom lembrar que em casa ainda é um time um pouco melhor na temporada, né? Apesar da fase ruim. E os últimos 3 confrontos dele, empate. Mas vou aí de São Paulo fora de casa, 1-0. Show. Fortaleza e Fluminense, Alisson. Jogão, hein? É, mano. Esse jogo eu vou de 2-2. É o melhor jogo da rodada, na minha opinião. Fortaleza tá 3 vitórias seguidas, 8 jogos sem perder e há 3 jogos sem tomar gol. Muito forte em casa, nos últimos 16 jogos do ano, só perdeu 2 vezes. Já o Fluminense, né, tá incrível, 7 vitórias seguidas, 5 jogos não leva gol. Venceu os últimos 3 jogos fora de casa, ou seja, tudo perfeito, né? Além de estar 4 jogos sem perder por Fortaleza no confronto geral. Então, por isso, eu achei muito equilíbrio, cara. Se Fortaleza ganhar, vai ser legal. Se o Fluminense ganhar, vai ser legal. Mas vai ser melhor ainda se for empate. Então, por isso, 2-2. Show de bola. Eu vou de Fluminense 2-1, cara. Muito equilíbrio mesmo. Os dois times em ótimas fases. Jogos com bastante gols. Jogo bom de se assistir, né? Sim. Para um lado e para o outro. Mas vou confiar mais na fase do Fluminense, que tá com um timaço, tá muito embalado. E vou de 2-1 mesmo fora de casa. Show. Palmeiras e Corinthians. Esse eu vou de 2-1 Palmeiras, mano. O clássico é sempre difícil, mas vou confiar no Palmeiras, né? O Palmeiras é um dos candidatos ao título aí, tá 5 jogos sem perder. Porém, levou gol em todos esses jogos, né? Mas sempre levando gol. E nesses últimos jogos, ambas as equipes marcaram também. Ou seja, o Palmeiras sempre marca e leva gol. Já o Corinthians está no momento instável, né? Passou pelo Remo na Copa do Brasil, porém, dos últimos 5 jogos, perdeu 3 vezes. Dos últimos 5 jogos fora de casa, venceu apenas uma partida. E tá 4 jogos sem vencer o clássico, né? E também vale lembrar que levou gol nos últimos 11 clássicos. Então, acho que é um clássico que vai sair gol para ambas as equipes. E o Palmeiras vai se dar bem. Então, por isso, 2-1 Palmeiras. Vou juntinho contigo, Palmeiras 2-1. Palmeiras caiu um pouquinho aquele rendimento que a gente está acostumado, né? Pelo menos nos últimos jogos aí, tem empatado. Mas segue, né, brigando aí por título, como sempre. Corinthians, como você já disse, altos e baixos. Nos últimos jogos aí algumas derrotas, aí depois vence, ganha, não consegue uma sequência boa. E eu só trago aqui uma coisa interessante, que nos últimos 6 confrontos diretos na casa do Palmeiras, foram 3 vitórias para o Palmeiras e 3 empates. Tá difícil o Corinthians ganhar lá, então Palmeiras 2-1. Bragantino e Cruzeiro, Alisson. Vamos lá, mano. Pensei em botar empate, mas vou de 2-1 Bragantino. O Bragantino tá 4 jogos sem perder, marcando 12 gols, né, nesses 4 jogos aí. Nos últimos 7 jogos, em 6 deles, ambas as equipes marcaram. Outra equipe também que costuma fazer e levar gol. E jogando em casa é um time sempre difícil, né? Vale lembrar isso aí. Já o Cruzeiro vinha instável, mas já está 2 vitórias seguidas, que anima, né? Lembrando que não levou gol nessas 2 vitórias. E curiosidade é que não costuma empatar seus jogos, né? Teve apenas um empate nos últimos 10 jogos. Fato curioso é que venceu o último amistoso contra o Bragantino esse ano, né? Na época que estava sem nenhuma competição. Então, por isso, vou de 2-1 Bragantino, confiando no fator casa do Bragantino.
Show de bola. Mais uma vez eu vou junto contigo, 2-1 também pro Braga, exatamente por tudo que você trouxe, né? O Cruzeiro até deu uma respirada daquela pressão, mas ainda está longe de estar numa boa fase. E o Braga parece que embalou, né? Tem seus melhores resultados dentro de casa, vem fazendo bons jogos, conseguiu já uma sequenciazinha legal. Vou aí de 2-1 pro Bragantino. Show. Seguindo, Alisson, Santos e América Mineiro. Jogo difícil, mano, mas vamos lá. Santos 1-0 na minha opinião. Santos está 3 jogos sem perder. Porém, desses 3 jogos empatou 2 vezes, né? Defesa tá bem, não sofre gol há 3 jogos, porém o ataque só marcou 1 gol nos últimos 4 jogos. Então, geralmente os placares não passam de 2 gols no jogo do Santos. Já o América tá 3 jogos sem vencer, tava, né, 3 jogos sem vencer, porém venceu a última, né? Fora de casa, vem mal, perdeu 3 dos últimos 5 jogos, ao contrário do Santos, seus jogos na maioria passam de 2 gols. Mas, sendo na casa do Santos, eu acredito que vai ser 1-0 pro Santos. Acho que é um jogo de poucos gols. Show, eu vou de 1-1 nesse jogo. Pensei também no 1-0 pro Santos pelo fator casa, né, que é sempre o diferencial. Mas nos últimos 5 jogos aí dentro de casa, o Santos empatou 3. Então vem com uma sequência, né, de muitos empates. América Mineiro venceu bem a última partida, mas também vem de um momento complicado, igual você já trouxe. Né? E realmente, Alisson, não consigo imaginar um jogo com bastante gols. É um jogo aí para 1-0 para um lado, para outro, 1-1. Sim. Algo nessa base aí, se o futebol não surpreender, né? Mas a certeza. estatística é isso. Vamos lá, Galo e Furacão. Jogo difícil também na minha opinião, mano. Vou de 1-1 esse jogo, né? O Galo tá em crise, são 3 derrotas seguidas e há 4 jogos sem vencer, marcando apenas 3 gols nesses jogos, o ataque não tá funcionando. Seus jogos costumam ambas as equipes marcarem, vale a pena ficar ligado. Dos últimos 5, em 4 deles, ambas as equipes marcaram, né? Então, com certeza vai ter ambas as equipes marcando. Atlético veio bem em casa e mal fora, né? Fora de casa não vence há 3 jogos seguidos, porém a fase ainda é boa, né? Só teve 2 derrotas no ano todo, né? Então, um time que tá perdendo um pouco. O confronto geral tá bem equilibrado, então por isso achei 1-1, placar excelente. Vou de 1-1 também, mais um aí para os nossos placares iguais, justamente por esse equilíbrio. O Galo vive a pior sequência, né, da sua temporada. O Furacão caiu um pouquinho o rendimento do início da temporada, mas ainda segue bem. Só que seus melhores resultados são sempre dentro de casa, né? Suas derrotas, seus empates acabam sendo a maioria como visitante. Então, nesse equilíbrio, vou de 1-1. Show. Agora o clássico carioca, Alisson, Flamengo e Botafogo. Outro jogão que eu quero assistir, mano. Eu vou de 2-2 esse jogo, mas acho que tudo pode acontecer. O Flamengo vem animado aí com a goleada aplicada na quarta, porém o adversário é um pouco mais fraco, né? Porém perdeu pro Inter no primeiro jogo, que foi um jogo mais difícil, mas jogou bem. Fato positivo é que o ataque marcou 14 gols nos últimos 4 jogos, ou seja, o ataque está funcionando. No último confronto geral dos últimos 10 anos... 10 anos... 10 anos é bastante, muita estatística. No confronto geral dos últimos 10 jogos venceu 8 vezes, então tá com o tabu muito a favor. Porém, né, pega o tal do Botafogo embalado. São 6 vitórias seguidas e é incrível 11 jogos sem perder. Vale lembrar que dos últimos 6 jogos, em 5, ambas equipes marcaram. E vale lembrar também que quando a gente bota que o Botafogo vai ganhar, o Botafogo perde. A gente tem essa zica com o Botafogo desde quando criamos o canal. Então, por isso, um empate para todo mundo ficar feliz. Cara, eu vou de Flamengo 2-1, um pouco contra as estatísticas atuais, né? Porque eu foquei realmente nesse confronto direto que você já trouxe, de um favoritismo para o Flamengo dos últimos jogos contra o Botafogo. Mas, se a gente olhar o momento, claro que o Botafogo já tem um time numa sequência melhor, já tem um time mais encaixado, o Flamengo começa um processo de recuperação que ainda deve demorar a se encaixar legal, né? Da forma que o elenco pode chegar. Mas vou aí pelo confronto direto, que o Flamengo vai sair no melhor, 2-1. Show. Cuiabá e Grêmio. Jogo de compadre, na minha opinião, vou de 1-1 nesse jogo. O Cuiabá não começou bem o Brasileirão, teve uma derrota e um empate nas 2 primeiras partidas, porém, vai lembrar que ainda não perdeu jogando em casa ainda esse ano. Já está 4 derrotas seguidas contra o Grêmio, isso é um fator negativo aí, mas vamos ver se o fator casa vai ajudar. Já o Grêmio, né, viu uma boa sequência, mas perdeu o último jogo contra o Cruzeiro, vale lembrar. Defesa vem bem demais, nos últimos 5 jogos só levou 2 gols, porém o ataque que vinha badalado vem marcando bem pouco, né? Acho um jogo bem difícil para ambos os times, por isso que eu falei que o jogo de compadre ali, acho que o empate tá ótimo pra mim. Acho que eu botei já uns 7 empates, né? Mas tudo bem. Rodada dos empates. Cara, eu vou de Cuiabá 1-0, tentando colocar uma vitóriazinha pro Cuiabá. Não tá fácil acreditar no time, que realmente não vem no bom momento. Mas o fator casa, como você trouxe, me fez confiar um pouquinho mais, juntando também com o Grêmio, que fora de casa não manda tão bem como dentro de casa, né? Seus piores resultados sempre como visitante. Então, tentando ali juntar uma coisa com a outra, Cuiabá 1-0. Show. Internacional e Goiás. Mano, eu vou de Inter 3-1 no Goiás. Aqui eu extrapolei mesmo. Inter veio embalado com a última vitória sobre o Flamengo, aí não perde 5 jogos seguidos e tem um tabu a favor de 3 vitórias seguidas contra o Goiás.
Vale lembrar que dos últimos 9 jogos, em 8 deles, ambas equipes marcaram, né? Então a maioria dos jogos, 2 equipes vão marcar. Já o Goiás vem estável, né? Mas venceu bem com na última rodada, por 3-1, né? 3-0, enfim. Porém, fora de casa não vence há 5 jogos. E aí tá o fator que eu coloquei esse placar pro Inter, né? Levou o gol nos últimos 4 jogos também, vale lembrar. Por isso acredito na vitória do Inter, com ambas equipes marcando, mas pelo Inter estar jogando em casa, acho que vai sobressair. Show, eu vou de 2-0 pro Inter também, principalmente aí pelo fator casa. Também confio mais no elenco do Inter do que do Goiás, né? Tem mais time do que o Goiás. E aí junta essa questão que você já trouxe, muito importante, do Goiás está mandando muito mal fora de casa, né? São 4 derrotas aí só nos últimos 5 jogos fora. E o Inter vem muito bem em casa, então a gente junta uma coisa com a outra aí, Inter 2-0. Show de bola, mano. E pra fechar, isso, Vasco e Bahia. Vamos lá, mano. Vou de 2-1 Vasco, né? Muito pelo fator casa também, pelo momento que o time vem vivendo, né? Começou bem Brasileirão. O ataque vem forte, nos 2 jogos marcou 4 gols, porém também sofreu bastante gols, né? Sofreu 3 gols, tá levando gol 3 jogos seguidos. Jogando em São Januário só perdeu uma vez no ano todo, vai jogar em São Januário, né? Enquanto o Bahia tem um retrospecto bem equilibrado, cara. É um clássico aí que o Bahia tem hora que ganha, tem hora que o Vasco ganha. Já o Bahia, né, tá naquela fase ruim, né, Felipe? Já são 2 derrotas seguidas, né? Tá tentando vencer a primeira no Brasileirão, não conseguiu ainda, joga fora de casa. Então, por isso, pelo momento, acho que acredito na vitória do Vasco, mas uma vitória difícil, porque sempre é difícil enfrentar o Bahia. Show de bola. Eu vou de Vasco 3-1, cara. Vou confiar aí numa boa vitória do Vasco, pelo que fez nos 2 primeiros jogos, né? Um empate, apesar de estar ganhando, mas empatou com o Palmeiras, que é um timaço. Sim. Venceu o Galo fora. Enfim, começou bem demais esse Brasileirão. E a maioria desses jogos do Vasco tem saído gols ambos, né? E o Bahia, você já disse, está numa fase ruim, venceu na Copa do Brasil, que pode começar a melhorar o ânimo, mas 2 derrotas nos 2 jogos do Brasileirão não é para ficar tão animado. Então eu vou de Vasco 3-1. É isso aí, galera. Fechamos então uma rodada difícil, na minha opinião. Como toda rodada é difícil, né? Então deixa o palpite de vocês aí embaixo, participa com a gente, valeu? É isso aí, tamo junto. Valeu!